definição de resistência elétrica para trabalhar com isso. Embora a primeira lei de Ohm diga que a resistência é constante. Isso não é a primeira lei de Ohm, mas é a fórmula mais famosa dos circuitos elétricos. E a segunda lei de Ohm é aquela que diz que a resistência de um fio é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção. Agora tem um detalhe, ó. Se eu vou fazer esse fio ser percorrido por corrente elétrica, a corrente elétrica ao passar por ele gera um efeito que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso vai fazer com que o ρ se altere. E já que o ρ vai se alterar, a resistência do fio altera. Por isso que se tu for fazer esse teste em casa, pegar resistência ali na Eletroparts, pegar a bateria e for medir em casa, tu não vai conseguir, porque o teu resistor vai aquecer e tu vai ver a resistência dele mudando. Tu vai achar que ele não é ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que apresenta resistência numa mesma temperatura, porque se a temperatura mudar, vai alterar a resistência. Agora o detalhe, ó, como é que a resistência se altera com a temperatura? A apostila apresentou uma fórmula que eu acho horrível. Nós já trabalhamos com dilatação térmica esse ano, não trabalhamos? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Delta S, S0. Tudo bem? Olha só. Ah, garoto. Alfa, beta, né? Agora olha só. Quando for resistividade, eu espero que tu lembre que a resistividade varia da seguinte maneira, ó. A variação da resistividade é igual resistividade inicial vezes o coeficiente de variação da resistividade vezes, ou seja, quando aumenta a temperatura, claro, porque com a temperatura aumentada as moléculas estão mais agitadas e vai ser mais difícil trocar elétrons organizadamente átomo por átomo. Por isso que, via de regra, quanto mais quente, mais resistência. Existem materiais que violam essa regra, mas a regra clássica é essa. Agora olha o que a tua apostila disse, olha a fórmula da tua apostila. A fórmula que a tua apostila sugere é um pouco diferente da minha. A fórmula da apostila é... Página 81. Dá uma olhada na fórmula da apostila. Não, não é essa. Cadê a da resistividade? Porcaria. Ali, ó. Lá na página 71. Era essa que você estava falando? Olha para isso. Tu olha para isso, tu consegue entender como é que a resistividade varia? Eu também não. Porém, se tu coloca no lugar do delta ρ menos ρ0, coloca o ρ0 para a direita e depois coloca o ρ0 em evidência, é aquela fórmula que tu vai obter. Só que eu acho essa fórmula muito mais complexa e difícil de entender do que simplesmente pegar a fórmula da variação de tamanho e trocar o L por ρ. Fica muito mais óbvio. Fica fácil de perceber que quanto maior a temperatura, maior a resistividade e, portanto, a resistência. Por que, se alguém te perguntar, explique por que a resistividade do material aumenta com o aumento de temperatura. Porque com o aumento de temperatura as moléculas ficam mais e elétrons mais agitados ficam mais difíceis de fluir de um átomo para o outro, né? Concorda comigo? Os meus elétrons estão ali, tranquilinhos, é fácil eles se organizarem e ficar de um átomo para o outro. Agora, se os elétrons estão saculejando que nem os doidos, tu organizar eles agoniados para fluir para o mesmo lado, fica mais complicado. Simples assim, uma forma intuitiva de tu perceber. Quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. E com mais agitação molecular, é mais difícil os elétrons fluírem, certo? Agora, meu querido, depois desse bate-papo, tu pode debruçar no volume 4, nas físicas B e C, e ficar fazendo exercício até infartar. Certo? É o que eu preciso. Quanto tempo eu tenho? Eu acho que essa aqui é mais fácil, ó. Porque tu tem essa, tá vendo? Tu tem essa. É só trocar o L por ρ0, ó, e entender que a resistividade varia assim. Se a fórmula for modificada dessa maneira, é a mesma coisa que eu dizer que o comprimento do objeto é o comprimento inicial multiplicado por 1 mais alfa T menos T0. Eu acho essa fórmula muito pior de compreender do que essa. Elas são as mesmas.
Entendeu? Então o importante é isso. Ó. Eu riscaria essa fórmula aqui da apostila e copiaria essa como se fosse uma dilatação da resistividade. Na última aula eu vou passar. Pode ser? Faço. Beleza. Quanto tempo eu tenho, galera? Dá pra fazer um, hein? Dá pra fazer um exercíciozinho, hein?